Muito bem. Então, boa tarde a todos. Vamos começar nossa aula de proteção radiológica, onde nós vamos colocar hoje em prática todo aquele modelo de mapeamento de risco potencial. Então, vou recapitular rapidamente a aula passada. Aí eu vou dar uma mostrada também nos formulários que já foram desenvolvidos, inclusive relembrando aquele da aula passada, né? E a partir desses formulários a gente vai, então, tentar criar um modelo de risco, de avaliação de risco da proteção radiológica, certo? Então, Adriele entrando agora, boa tarde. Certo. Tá? Então, vamos ver aqui rapidamente uma revisão da aula passada, para a gente entender exatamente qual é que é a tarefa de hoje. Tá? Então, aplicando o MARP, Modelo de Avaliação de Risco Potencial, nos serviços de radiodiagnóstico. Certo? Então, o que é esse modelo? É uma forma, né, de a gente classificar, tá? E quantificar o risco potencial. Certo? O risco potencial. Então, é importante porque hoje a resolução 330, né, ela exige um gerenciamento de risco, um comitê de gerenciamento de risco. Então, como que eu vou gerenciar esse risco? Como que eu vou classificar esse risco, identificar esse risco e vou atuar, então, na gerência, né, com, obviamente, a visão de diminuir o risco, certo? Então, a gente tem que criar, basicamente, indicadores de controle. Ou seja, quais são os itens que são importantes eu ficar de olho para saber se eu estou aumentando, diminuindo, ou se eu estou com um risco pequeno no meu serviço de radiodiagnóstico, né, tendo em vista sempre a proteção radiológica, certo? Então, em cima desses indicadores de controle, a gente tem os níveis de risco, tá? Certo? O que leva, então, uma escala, né, de aceitabilidade. A gente já vai ver aqui. Então, esses indicadores, normalmente, segundo o modelo que foi apresentado pelo professor Navarro e depois implementado também na prática aqui na mamografia do Estado pelo Marco Bertoncini, então a gente separa eles em críticos, certo? Ou seja, aqueles em que o risco é inaceitável, ou seja, a falta desse indicador, esse indicador sendo nulo, a não presença do que esse indicador fala, né, que geralmente tem a ver com a legislação, é inaceitável. Então, se não tiver, a ideia seria, tipo, fechar o estabelecimento, né, ou parar o estabelecimento, parar o serviço, parar o equipamento, até que haja a regularização, tá? Também é uma ideia de que o indicador crítico, do ponto de vista de vigilância sanitária, ele compromete o sistema de controle, tá? Ou seja, você não consegue ter informações adequadas e controlar o serviço de saúde, digamos, né? Ou toda a cadeia de serviço de saúde, certo? E o indicador nulo, ele, pela conta matemática, ele inviabiliza o sistema, ou seja, o risco é total, e como eu disse, deveria ser ou fechar ali o estabelecimento, se for o caso, ou então a sala de radiografia tem que ser fechada, não pode ser utilizada até que haja um conserto, enfim, a regularização. E os indicadores não críticos são aqueles, então, que eu posso ter um pouquinho mais de flexibilidade, que eu também vou gerenciar, também vou cuidar deles, tá? Vou ficar de olho, mas, eventualmente, se eles não tiverem totalmente, digamos, aceitáveis, né? Eles são, digamos, toleráveis, eu posso, então, ajustar ainda sem precisar comprometer o sistema, tá? Pode-se imaginar que todos juntos formam um indicador crítico, ou seja, todos os não críticos dessem zero, não estivessem presentes, né, tivessem problemas, aí eu poderia pensar que, bom, se está com todos os não críticos com problema, então realmente o serviço está com problema, tá? E podem ter níveis de risco. O crítico, às vezes, você pode ter assim, tem ou não tem,
tem responsável técnico ou não tem, tem supervisor de proteção radiológica ou não tem, tem avental de chumbo para os trabalhadores ou não tem para o acompanhante ou não tem. Então, pode ser simplesmente o 0 ou 1, ou tem ou não tem. O uso não crítico, às vezes, pode ter níveis, tá? Também pode ser ao contrário, tá? Nada impede que eu faça, em alguns casos, tem um indicador crítico que existam níveis e um não crítico que seja 0 ou 1, tem ou não tem. Também nada impede, tá? Certo? Por exemplo, pode dizer assim, iluminação de aviso, né? Um aviso que tem que acender a luz lá dizendo radiação sendo emitida, ou uma placa lá que diga mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez avisem ao técnico, ao tecnólogo, né? Sua condição para que ele tome as providências necessárias de radioproteção. Então, assim, ou tem ou não tem a placa, não tem meia placa, não tem, né, meia frase, ou tem ou não tem a placa. Então, mas se faltar a placa, eu vou fechar lá a sala, não vou usar a sala porque falta a placa avisando, não. Pode não ter a placa, mas o técnico, o tecnólogo ainda assim perguntar, olha, você, mulher, tem a possibilidade eventual de estar grávida, alguma coisa assim, por favor, me avisa. Então, ele pode perguntar, mas é não crítico, mas ter ou não ter a placa é 0 ou 1, ou tem ou não tem, então não tem níveis, assim, tem a placa, mas a placa está suja, não tem muito isso. E crítico também, você pode ter, eventualmente, ter o supervisor, mas não ter o substituto, ou ter o supervisor, mas o substituto não está ao nível do supervisor, não tem a mesma graduação, enfim, a mesma formação, a mesma experiência. Aí você pode, eventualmente, também ter níveis, tá? Não significa que são coisas estanques, certo? Crítico ser 0 ou 1 e não crítico ser um nível, normalmente, de 1 a 5, tá? Isso aí vai de cada situação, de cada local, e como você achar melhor essa avaliação, tá, do indicador crítico ou não crítico, certo? Mas o importante faltou o crítico, compromete o uso do equipamento ou compromete o serviço de radiodiagnóstico como um todo. Faltou não crítico ou não crítico, eventualmente não cumpre a legislação, você pode continuar funcionando, pode continuar usando equipamento, etc. Só que, obviamente, tem que consertar o mais rápido possível. Certo? Dúvidas, pessoal? Perguntem, senão eu continuo. Ô, Flávio, você quer que eu fale do chat? Aqui tá tranquilo, nenhuma dúvida. Tá. Se aparecer, tu avisa, por favor. Certo? Bom, então, continuando. Tá? Bom, então, os indicadores críticos e não críticos, geralmente a gente trabalha com uma escala de 0 a 5, tá? Onde o 0 representa ou inexistente ou inadequado, certo? Não atende a um item, certo? E o 5 é o ótimo. O ótimo, o muito bom, excelente, enfim, né? A palavra não importa muito. Normalmente, a gente usa o 3 como cumprimento da norma, tá? Ou seja, se a norma pede um responsável técnico, tem o responsável técnico 3 atingiu, por exemplo, tá? Ou, se eu tiver numa escala, não tem responsável, é 0 e tem é 5. Significa que eu estou diminuindo bastante o risco por ter a presença de um supervisor ou de um responsável técnico. Agora, eu posso escalonar de que 3 tem o responsável técnico, ele cumpre o turno da manhã, o turno da tarde. Eu posso considerar 5 ter um responsável técnico, ou ter mais do que um responsável técnico, eu tenho 24 horas por dia um responsável técnico no setor, né? Por exemplo, um hospital que tenha plantão. Então, por exemplo, poderia considerar 5. Tá? Mas normalmente se trabalha com o 3 como obedecer à legislação, e quando você tem
algo além do que a legislação pede, de uma forma que realmente significa uma diminuição do risco, uma chance de alguma coisa dar errada, você, então, estaria ou no 4 ou no 5, tá? Mas isso é uma questão aí que a gente até vai ver com o Marco Bertoncini, quando ele fez a dissertação dele, qual era a ideia na hora de classificar o 3, o 3 era a legislação, cumprir, né? Mas, especialmente, o que seria um 4, o que seria um 5, o que seria um 2, quer dizer, eu estou quase na legislação, mas não compromete tanto, ou um 1, né? Até o 0. Bom, então, pego todos os índices, ou seja, todos os itens que eu vou avaliar, avental, luz de aviso na porta, placa tem que ter dosimetria, tabela de exposição, todos os testes, né? Então, cada teste é um item, se é cumprido ou não, se está dentro do padrão lá de referência, de quanto tem que dar, qual é o erro aceitável, 5%, 10%. Feito pego todos esses índices, né, que podem ser 10, 20, 30, 50, quantos, do ponto de vista do seu setor de radiodiagnóstico, quanto você quer, né? Se você tiver só um raio-x convencional, você vai ter, sei lá, 10, 15 itens. Se você tiver raio-x convencional mais mamo, você vai ter mais 5 ou 10 extras da mamo. Se tiver mamo e mais tomografia, você pode ter 40, 50 itens, porque cada grupo de itens vai representar um serviço ou uma modalidade, certo? Então, você pode ter, inclusive, assim, o risco da mamografia é diferente do risco da tomografia, certo? E aí, depois, você pode ter o risco do setor inteiro. Então, normalmente, cumprimento da norma, como que eu falei, o valor 3, e você fazendo uma matemática, você tem um CR, tá? O que é o CR? Então, o CR é o controle de risco, que é a média de tudo que for crítico, né? Essa barrinha aqui em cima significa a média de tudo que for crítico, vezes a média de tudo o que for não crítico. Multiplica, tira a raiz quadrada, você tem um CR. Mas só como os valores são de 0 a 5, esse número aqui vai ser 0, por exemplo, se um crítico for 0, isso aqui anula, significa, aí é que está, 0 é falta, ausência, tá? Não ter, não existir. Então, se é 0, não existe um supervisor de proteção, se é 0, não tem EPI, se é 0, eu não tenho alvará de funcionamento, o meu risco é máximo. Então, dizer que o controle de risco dá 0, o risco é máximo, fica meio estranho, né? Fica meio ao contrário. E 5, que a gente diz que é ótimo, excelente, quando diz, o cara é nota 5. Então o risco é 0. Né? Que parece que é ao contrário, né? Fica ao contrário. Então, a gente criou assim, só lembrando aqui, então tem o conjunto, a média dos indicadores críticos é feito por uma média geométrica, ou seja, multiplico todos. Então, se eu tenho 4, eu multiplico 4 e faço a raiz quarta. Se eu tiver 10, faço a raiz décima e assim por diante. Essa é a média dos críticos. E a média dos não críticos é a média comum. Tá? Simplesmente soma todo mundo e divide pelo número de indicadores. Então, se eu tiver 4, eu somo os 4 e divide. Daí, o que acontece? Claro, alguns aqui podem ser 0, mas não significa que essa média vai ser 0. Já no outro, como é uma multiplicação, se um deles for 0, isso tudo é 0, a média dá 0, e aí, se eu voltar ainda lá atrás, se isso daqui for 0, significa que isso aqui é 0, tá? Então, meu controle de crítico é 0, tá? Certo? Mas isso a gente vai se preocupar só lá no final, tá? Toda essa matemática. Bom, então, o que a gente faz? A gente transforma o controle de risco, que está aqui, que pode, supondo lugar super, hiper excelente, né, que só tem nota 5, tá? Vai representar um risco 0, ou quase 0, né? E se você tem problemas de cumprir a norma, de fornecer a quantidade exata de EPI, de ter um supervisor de proteção radiológica, quando sai nas férias tem alguém que substitui, então você tem um índice 2 ou 1, significa então, opa, saiu torto isso aqui, significa então que o seu risco já passa a aumentar. E se você tiver
um crítico 0, vai anular toda aquela matemática lá, vai dar 0, a exponencial dá 1, significa que você está no risco potencial máximo. E a partir disso, você cria, então, espaços de aceitabilidade, que são, então, um risco potencial aceitável, que a gente considerou 3, cumprir a norma é aceitável, mas, digamos que na minha média tem alguma coisa lá que seja de 2,8, 2,7, puxa, ainda assim eu estou inaceitável, quer dizer, eu não posso funcionar porque deu 2,8, não. Você pode determinar um valor aqui, um 2,5, alguma coisa assim, que ainda assim você está no aceitável, ou seja, você está muito próximo de ser aceitável. Se no caso você tiver a média dos teus índices lá abaixo de 1, aí você está no inaceitável. Então, aí sim teria que fechar. Então, não precisa esperar chegar a 0 para dar o risco máximo para parar aquele equipamento. Por exemplo, a mamografia. A mamografia faltou alguma coisa lá, deu índice 0, risco máximo, eu fecho a mamografia, não vou usar até eu consertar. Não, eu posso ter várias falhas, várias faltas, né? Várias coisas que estão pendentes, e com isso ter um nível, por exemplo, 0,41, 0,42. Tá? E entre um e outro, eu faço o meu risco tolerável, potencial tolerável. Ou seja, eu, claro, de preferência que eu esteja do 2 para lá, né? Do 2 para o 3, que eu esteja mais. Mas eu posso, né? Eu, enquanto chefe ali, o supervisor daquele serviço, considerar, não, tudo bem, enquanto a gente estiver no 3 e trabalhando para descer, ok, né, vamos continuar trabalhando. Ou não, eu posso dizer que com 3 eu paro tudo, certo? Como também pode a vigilância sanitária, como um órgão regulador, dizer, não, vamos implementar essa metodologia em todo o estado de Santa Catarina e vamos considerar que abaixo aqui de 1,5, ou risco potencial 0,3, ninguém pode operar. Então, inaceitável passa a ser daqui para cima, por exemplo. Tá? Mas aí é uma questão de você ou do seu serviço determinar, ou eventualmente também poderia ter alguma regulação da Anvisa ou da nossa vigilância e assim por diante, certo? Então, o importante é isso, a gente sempre procurar, no mínimo, chegar nesse 3 e, quem sabe, ir por um 4 ou por um 5 para ter um risco potencial, ou seja, uma certa probabilidade, né, de acontecer um acidente ou uma falha. Essa falha, ainda que aconteça, o dano causado por essa falha é pequeno. Certo? Então, qual é a nossa tarefa? Como é que a gente vai botar tudo isso em prática? Né? Então, aqui está um exemplo, né, do que o Marco apresentou no trabalho dele, na dissertação de mestrado, né, que foi o quê? Ele pegou o parâmetro, o nome do indicador, que vocês vão definir, a gente já tem alguma coisa para ajudar, né, mas eventualmente, já que mudou da portaria 453 para RDC, vocês podem trabalhar. Então, vocês vão dizer aqui, licença sanitária, certo? Crítico ou não crítico, certo? E aí vão dizer, o que eu vou considerar 0? O não existe. O que eu vou considerar 1? De repente, licença sanitária, ou tem ou não tem, não vou considerar nada. Razoável, não tem também. Tem a licença, beleza, 3. Está vigente, está válida, é 3, pronto. Então, licença válida é 3. Ou ele não tem, ou ele tem, que é o seguir a legislação. Ou poderia ser o 5, vocês que vão escolher. Bom, mas ele tem a 3, agora ele já renovou 5 vezes, 10 vezes, faz 10 anos que ele renova e nunca deixou falhar, nunca ficou um dia sem a licença válida. Por exemplo, poderia ser um 5. Ou nos últimos 2, 3 anos ele não deixou isso acontecer. 5 anos atrás aconteceu, 7 anos aconteceu, ficou 5 dias, porque ele pediu renovação, a renovação atrasou, não sei o quê. Entre aspas, ele ficou sem licença válida. Então, 4. Tá? Por exemplo, certo? Então, aqui está a ideia. Então, o que nós vamos fazer é isso. Primeiro, escolher qual é o indicador,
Então, por exemplo, licença sanitária, luminância negatoscópio, quantidade de EPI, existir supervisor, existir responsável técnica e assim por diante, certo? Depois de escolhido isso, tá? Pode ser ao mesmo tempo ou não, a gente vai dizer se é crítico ou não crítico, né? Esse aqui é crítico, IC, ele é crítico, tá? E a luminância não crítico. Posso considerar a luminância crítico? Pode, não tem problema nenhum, tá? Isso vai depender de vocês que vão escolher. E vou dizer, aqui o Bertoncini, já vou passar a palavra para o Bertoncini, ele vai explicar por que ele colocou que, ainda que você tenha uma licença vencida, não é zero, não fecha o estabelecimento. É meio estranho, pô, você tem uma licença que não é válida, ou seja, então está irregular. Se o serviço está irregular, ainda mais o serviço de saúde, não deveria funcionar, certo? Daí ele vai explicar, já vou passar a palavra para ele, de repente, porque o vencida significa que ele pediu uma vez. Se ele pediu uma vez, ele foi aprovado, né? Então, aqui talvez seja só, esqueceu de pedir, não verificou, venceu ontem, ele vai pedir hoje, um dia, coisa, então ainda não dá zero, porque zero, digamos, vai fechar, então dá 1 pelo menos. O 2 venceu, mas ele pediu a renovação. Então, quando eu fui lá fiscalizar, ou quando eu fui fazer esse formulário, eu vi que ele pediu. Então, aí a culpa, digamos, é da vigilância que demora para dar a renovação para ele, por exemplo. O 3 é licença válida, que a gente até já comentou na aula passada. 4, além de válida, ele não vai deixar vencer, ele já pediu a renovação, quer dizer, vence dia 10, ele pediu dia 5 a renovação, para não ficar fora do prazo. E o excelente é a mesma coisa, só que nos últimos 2 anos, ou seja, nos últimos 2 anos ou 3 anos, ele vem renovando a licença sem esperar que ela venha a vencer, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa o responsável técnico. Tem responsável técnico? Tem. Cumpre a nova, 3. Mas o responsável técnico é uma pessoa com experiência. Sei lá, com uma experiência de 2 anos, 3 anos, tal, não é uma pessoa novata. Então eu vou dar uma nota 4, eu vou valorizar a experiência. Nota 5, ele tem experiência, além de ter experiência, ele é mestre, como o Bertoncini, por exemplo. Puxa, imagina, eu tenho um tecnólogo, que é meu responsável técnico, ou meu supervisor de produção, e ainda tem um mestrado na área, tem uma especialização na área. Pô, vou valorizar, quer dizer, o meu risco de acontecer um acidente, desse acidente dar um dano grave para o paciente, ou para o trabalhador, ou para o público, ele é mínimo, porque eu tenho um responsável técnico, ele tem experiência, ainda tem uma especialização, mestrado, enfim, algum curso extra. Então, vou dar um 5, porque realmente eu estou diminuindo o risco a partir de que eu tenho pessoas mais capacitadas, mais experientes, etc. Tá? E aí, no caso de um não crítico, né, que, por exemplo, tenho negatoscópio, então não tenho, no caso mamografia tem que ser específico, não tenho é 0. Tem, mas ele está um pouquinho abaixo do erro aceitável, o erro é 10%, 300 nitros. Razoável, ele está abaixo do valor, mas dentro do erro de 10%, que é 300. Bom, legal. Ótimo, controle de luminância, ou seja, semanalmente, mensalmente eu faço os testes, e sempre acima do 3.000, nunca baixou. Como é que eu vou saber? Eu vou pedir os relatórios e vou ver, puxa, mês passado fizeram o teste, o negatoscópio estava ok. 2 meses atrás fizeram o teste, o negatoscópio estava ok. 3 meses atrás fizeram o teste, estava ok. Então, eu vejo que ele tem esse controle mensal, semanal, que seja, e que os testes estão dizendo que ele está bom, sempre acima de 3.000. E ainda o 5 é a mesma condição de uniformidade de 10%. Poderia trocar? Poderia dizer não. Fiz o teste, está acima de 3.000, está com diferença menor que 10%, é 4. Beleza. Faço isso semanalmente, mensalmente, esse controle de luminância eu faço semanalmente, e sempre os 3.000 e o erro de uniformidade estão sempre
dentro do especificado e faz semanal. Então, isso é o 5. Enfim, isso cabe a vocês decidir. Não tem exatamente o que é certo e o que é errado, tá, pessoal? Vocês vão fazer, porque essa é justamente uma proposta de a gente fazer esse material. Ok? Perguntas? Boa tarde a quem eu não dei boa tarde. Ah, o Andy acho que eu já tinha dado. Daniela entrou há pouco. Luana entrou e saiu. Tá de novo. Eduardo, boa tarde. Isso, Bruno, já vamos começar a trabalhar hoje, tá? Hoje, na quinta, vamos continuar, tá? Aí, se precisar, de repente, mais uma aulinha aí, a gente tem. E aí vamos trabalhando, tá? Então, eu queria passar agora para o Bertoncini, agradecendo a disponibilidade dele, né, em participar. Se ele quiser falar um pouquinho sobre a dissertação, por que ele escolheu esse tema, né, e o que a vigilância também pensa nesse sistema do MARP, se ela pretende implementar, e, por fim, por como que o que ajudou ele a decidir a questão do 1, do 3, do 4, né, nos vários itens, foram, acho que quase 30 itens avaliados, eu não me lembro, sei que são mais de 20, né? Então tá, passar ele que sabe mais do que eu. Então tá, pessoal. Estamos escutando aí? Sim, perfeito. Ah, maravilha. Então, pessoal, eu fiz aqui umas anotações que o professor Flávio me disse que geralmente são dúvidas que surgem quando eu explico rapidamente para alguém a teoria do MARP, né? Eu até botei uns indicadores no final para a gente discutir ali. E, primeiramente, eu acho que era interessante eu explicar para vocês essa parte do MARP, porque que me motivou a ir para essa área do controle de risco, né? Eu trabalhei durante 5 anos com a Vigilância Sanitária do Estado. E, assim, infelizmente não existe o cargo de tecnólogo em radiologia ali no Estado, sabe? Então, quem ia fiscalizar esses hospitais, imagina, uma radioterapia, uma medicina nuclear, não tinha carreira para fazer isso. Ele não tinha formação. Então, acontecia tudo quanto é tipo de bizarrice, assim. Especialmente em serviços que era o município, não era nem o Estado que fiscalizava. Então, imagina, tem um hospital lá no município X, super pequenininho, tem 5 fiscais. Esse fiscal, ele é responsável por avaliar desde carrocinha de cachorro-quente, marmoraria, açougue e o hospital. Então, a gente teve que produzir um instrumento que conseguisse, de certa forma, padronizar essa tomada de decisão, se interdita ou não interdita, se autua, se infraciona, para que a gente tirasse essa decisão da mão dele. Basicamente, ele ia checar no hospital, ele ia ver a situação e ele ia relatar exatamente isso no formulário, sem dar muito juízo de valor para a decisão dele, né? Então, a gente decidiu produzir esse instrumento, né? Baseado, daí a gente quer quantificar os riscos potenciais, né? Então, até para relembrar vocês um pouquinho, se vocês chegaram a ler a dissertação, o trabalho, a gente fala muito de gerenciamento de risco, controle de risco. Basicamente, assim, gerenciamento de risco, quem faz é a autoridade reguladora, tá? É a Anvisa, por exemplo. Ela vai pegar, vendo todo o nosso contexto social, econômico, político, e ela vai falar quais são as melhores regras para o serviço de radiologia funcionar dentro do país. E ela vai tecer essas regras. Seja na portaria 453, depois da atualização da RDC 330, ela vai botar as regras certinho lá. A autoridade sanitária, ela que faz ela avalia as ações de controle de risco. Ou seja, um serviço de mamografia, por exemplo, vai pegar essas regras e vai botar em prática essas regras. Ou seja, ela vai fazer o controle de risco. É por isso que as notas do controle de risco, 5, por exemplo, representam um estabelecimento bom. Por quê? Porque ela está fazendo as ações de controle de risco de forma adequada. Então, o que seriam essas ações de controle de risco? Obter o alvará, fazer o controle de qualidade, levantamento radiométrico, sabe, treinamento periódico, manutenções preventivas. Então, quanto mais ela faz de acordo, uma melhor nota ela recebe. Tá? Daí, a autoridade sanitária, que vai ter que ir em loco, daí não é a Anvisa, é a vigilância sanitária do teu município ou do estado, que vai efetivamente no estabelecimento de saúde, e ela vai ver se essas ações de controle de risco estão sendo cumpridas de acordo com a autoridade regulatória. Então, é dessa forma que funciona basicamente um processo de inspeção, que a gente vê as situações de controle de risco potencial no serviço, né? E por que a gente fez esse MARP? Antigamente, os roteiros de inspeção, eles eram muito crus, assim, ele era muito binário, ou tinha conforme ou não conforme, certo? Então, no final das contas, quando a equipe de fiscalização terminava uma inspeção e pegava o relatório, eles basicamente tinham uma contagem. Olha, eu tenho um estabelecimento aqui que tem 5 não conformes
e o estabelecimento do lado tem 7 não conformes, por exemplo. E ficava muito difícil a gente botar, digamos assim, ver a importância desses riscos olhando só para uma quantidade de indicadores, certo? Então, acontecia muita, até intriga, assim, ó, se a gente chegava no estabelecimento e inspecionava uma clínica X e dava um auto de infração ou interditava ela com 5 não conformidades, por exemplo, a clínica do lado descobria desse auto e falava, pô, como é que vocês interditaram o meu estabelecimento com 7 não conformidades e o cara do lado tem 8 e está funcionando ainda? Então, a gente tinha que ter alguma forma de a gente conseguir dar um score, digamos assim, baseado no que a gente acha que é importante ou não ter no serviço. Por isso que a gente criou esse modelo matemático, né? O Navarro criou e a gente implementou, né? Então, basicamente, outra coisa importante até do MARP aí que a gente observou era que, novamente, a gente tirava essa decisão de interditar ou não interditar da mão do fiscal. A gente basicamente via esse formulismo matemático que te dava o score, te dava o número de risco potencial do serviço, ele mandatoriamente teria que seguir certas ações de acordo com o score dele. Por exemplo, se ele está acima do nível potencial que a gente estabeleceu como aceitável, não aceitável ou tolerável, ele teria que interditar. E isso foi muito importante porque, como eu disse para vocês, municípios muito pequenos, que tinham estabelecimentos de saúde, às vezes que eram, sei lá, do parente do prefeito, o fiscal ele sentia coagido em ir lá e fechar o serviço, porque ele sabia que ia vir bucha para ele. Então, dessa forma, o Estado veio, meio que abraçou esse pessoal e falou, não, pode botar a culpa na gente. A gente fez essa teoria, a gente botou aqui nesse formulário e tem que seguir a risca. Não tem como tu escapar disso. Tu pegar uma situação de risco potencial inaceitável, tu não tem mais como fazer aquele juízo de valor de quantificar, mas tem tantas não conformidades, tanta conformidade, só de um lado para o outro, sem olhar cada situação de cada indicador de risco. Por isso que a gente fez aquelas escalinhas de 1 a 5, que eu vou explicar para vocês depois. Então, isso foi muito bom porque a gente fez o MARP, né? Outra coisa importante é que, se a gente plotar no gráfico o score do MARP das instituições ao longo do tempo, a gente consegue ver que elas estão navegando dentro dos limites de aceitabilidade, né? Então, por exemplo, o alvará, ele é anual. Todo ano, a vigilância sanitária tem que ir no estabelecimento de saúde e tem que cobrar todos aqueles indicadores de controle de risco novamente. Se eu tenho uma clínica que ela está há 2 anos navegando digamos assim, no território do não aceitável, com uma nota. Marcos, eu acho que o seu microfone, não sei se parou, se foi só para mim. Zerou, deu... Peraí. Tá, onde é que eu parei? Agora voltou. Perfeito. Peraí, deixa eu botar o cabo aqui, porque já vi que isso aqui não vai dar certo. Então, continuando. Uma das grandes sacadas do MARP foi exatamente eu poder dar esse score para o estabelecimento e, ao longo do tempo, eu consigo ver se essa clínica está navegando num território de conformidade da forma adequada. Por exemplo, o alvará, como ele é anual, eu posso pegar uma clínica que está, há 2 anos, sempre no território do não aceitável, e ao invés de ir anualmente, eu posso fazer um controle mais rígido, posso ir lá de 6 em 6 meses, ver se ele está cumprindo o que a vigilância sanitária está pedindo. Ao mesmo passo, eu posso fazer o contrário. Se eu tenho uma clínica que está há 5 anos, sempre no território do aceitável, eu não preciso gastar fiscal, transporte e alimentação, tudo para deslocar esse fiscal até o município lá, enquanto eu posso fazer isso de 2 em 2 anos, por exemplo. Por isso que é importante também aquela situação de risco potencial que estão acima do 3, do 4 e do 5, porque isso pode ser o diferencial para que futuramente o alvará dessa pessoa seja de 2 em 2 anos, por exemplo. Eu cobrar esse alvará dele. Sim. Mas, no caso, é comunicado ao estabelecimento que a visita vai ser feita de 2 em 2 anos, ou ele fica na expectativa que vai ser anual? Então, essa teoria, essa proposta foi que eu dei na dissertação. Eu não sei se eles estão implementando ainda, mas, de qualquer forma, sempre uma inspeção sanitária, ela é, digamos assim, surpresa. Tu vai fazer o pedido da autorização o pedido de vistoria do alvará, por isso que a gente pede uma certa antecedência, pede com 1 mês antes. E nesse período de 1 mês, a gente vai de surpresa no estabelecimento para checar essas situações, né? É até interessante tu ter perguntado, porque tinha responsável técnico lá que chegava, desculpa a palavra, mas puto da vida, porque a gente não avisou que estava tendo a inspeção, né? E cabe ressaltar ainda que, assim, a vigilância sanitária não vai só quando tem o alvará. Se tiver qualquer denúncia, por exemplo, eu posso aparecer lá desavisado. Eu posso ir lá e cobrar exatamente tudo aqueles controles de risco novamente.
Se eu dei um alvará para uma pessoa agora, esse mês agora, 2 meses, chegou uma denúncia formal para vigilância sanitária lá, eu posso voltar lá e cobrar as coisas tudo novamente. Certo? Então, agora, avançando para... Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me interromper aqui que a gente para. Definindo as criticidades, pessoal. Vocês perceberam já nos modelos ali, nos formulários, que a gente dividiu entre crítico e não crítico, né? Uma das coisas que norteou a gente para definir o que seria crítico e não crítico, a gente levou em consideração aquela teoria dos 3Ds em radiologias, né? Diagnóstico, dose e dólares. O que é mais importante para a vigilância sanitária? Para quando tu realiza um serviço, uma mamografia, por exemplo. Tu quer um diagnóstico preciso. Esse é a única finalidade, certo? Para tu poder se expor à radiação. Eu quero ter um diagnóstico preciso. Depois, a questão de dose, proteção radiológica, fica em segundo plano. É importante? É, mas o mais importante para a gente é o diagnóstico. Ou seja, quando vocês perceberem que vocês pegaram os roteiros lá, vocês vão ver que tudo que está relativo ao controle de qualidade de imagem, por exemplo, ele é extremamente primordial. Então, ele vai estar sempre classificado como crítico, certo? Outra coisa que é importante também, até essa criticidade a gente levou em consideração, especialmente em mamografia, porque falso negativo mata, né, pessoal? Então, é uma coisa que é melhor que a gente feche uma clínica aqui aí do lado e a pessoa que ia fazer exame vá fazer na outra clínica, do que ela está exposta, digamos assim, a esse falso positivo, se a qualidade de imagem dela não estiver boa. Então, uma das coisas primordiais que a gente levou em consideração é aspectos de imagem. Então, como o professor falou também, crítico seria, então, passivo de interdição. Esse indicador, por si só, já leva o risco potencial ao máximo, né? Ele geraria um indicador um indicador de controle crítico ao nível 0, que levaria depois, levando no formulismo, ao risco potencial 1, que é o máximo, né? Então, são indicadores individuais, mas mesmo assim a gente optou por dar uma certa escala, digamos assim, do 0 ao 5, né? Porque tem outras situações que a gente observou em loco, né? Quando a gente vai em inspeção sanitária, a gente achou interessante botar isso no papel, né? Então, essa definição dos valores da escala, basicamente, então, o nível 3, como o professor explicou ali, é sempre o padrão regulatório, sempre. As situações 4 e 5, geralmente, são coisas que a gente observou que dizem respeito a uma situação que pode gerar um benefício potencial, que a gente diz assim. Isso seria uma outra pesquisa, que, se não me engano, tinha uma pesquisadora lá do Rio Grande do Norte, que estava avaliando essa nossa mesma metodologia para tentar verificar não o risco potencial que estava exposto o paciente quando realizava um exame, mas sim o benefício potencial quando se cumpria os requisitos acima da norma, né? Levando em consideração os padrões internacionais e tudo mais, que são as normas um pouco mais restritivas, né? E as situações, perdão, 2 e 1, elas dizem respeito a uma situação de risco potencial que não está de acordo com o padrão regulatório, né? Então, todos os indicadores a gente botou nessa escala aí. Agora, uns exemplos de indicadores, né, que eu andei conversando com o professor. A licença sanitária, por exemplo, ela é um indicador crítico. Por quê? Porque se ela não tem licença sanitária, quer dizer que, primeiro, todos aqueles critérios de risco, os indicadores, não foram avaliados, certo? Então, 0, se ela não possui licença, ela nunca foi avaliada. É um cara que abriu uma clínica agora e nunca teve uma avaliação, certo? Então, teoricamente não, mandatoriamente, o serviço só pode operar depois que ele tiver uma licença sanitária válida. O item 1, por exemplo, ela tem uma licença vencida sem pedido de renovação. Por que ela não seria o zelo passivo de interdição? Imagina que um hospital grande, profissional, sempre fez controle de qualidade, sempre fez levantamento radiométrico, cumpriu todos os requisitos da norma, venceu e simplesmente eles esqueceram de pedir essa renovação. É sério? É uma coisa bem séria. Mas eu não posso falar com certeza que aqueles requisitos que eles cumprem na norma não foram cumpridos. Eu posso afirmar com certeza que ele simplesmente não foi averiguado pela vigilância sanitária. Então, isso por si só, eu não posso falar que não, isso aqui representa um risco ao paciente, mas sim um risco ao controle dos riscos, certo? Por isso que a gente não botou como esse pedido de renovação aqui
sem pedir renovação, que fechasse o estabelecimento, né? E essa situação, infelizmente, aconteceu. Tem hospitais que a gente chega muito grande que simplesmente eles não pedem a renovação, né? Uma coisa que é muito séria até, e até infeliz, não sei se vocês trabalham em clínicas e tudo mais, quem cuida da renovação do alvará, geralmente, é o setor de contabilidade. Eu não sei o porquê disso, mas vários hospitais grandes, eles terceirizam isso para contabilidade. Não sei porque tem que pagar taxa, tem que pagar essas coisas, mas realmente não é a pessoa que está na lida do setor que vai fazer essa renovação, certo? Então, às vezes, erro como esse acontece. Outra coisa, o item 2, por exemplo, é um estabelecimento que ele tem uma licença com pedido de renovação, ela é vencida, né? Ela está vencida, só que ele tem pedido de renovação. Isso é muito comum, pessoal, especialmente em município pequeno. Como eu falei para vocês, os 5 fiscais lá do município X, eles têm que olhar tudo, sabe? Então, às vezes, eles não têm perna suficiente para fiscalizar tudo de uma vez só. E como o alvará é anual, é muita coisa, é muito rápido, é muito estabelecimento que ele tem que ver todo ano. Então, às vezes, não é culpa do serviço. Eles estão tudo ok, simplesmente o Estado não foi capaz de chegar até lá e conferir essa situação. Por isso que ainda é uma situação séria, é um problema, e eles têm que ficar cobrando a vigilância sanitária, só que não é passível de interdição, até porque os controles podem estar tudo ok ainda. Conferem? Uma coisa que é muito séria também, não sei se vocês ficaram sabendo, acho que foi em 2008, um pouco antes de eu pegar esses roteiros de inspeção para fazer a dissertação, vazaram esses roteiros para um assessor de uma deputada lá. E quando o pessoal olhava por si só esse indicador, a maioria dos serviços estava nessa situação. E não tinha ainda feito essa classificação de forma do 1, 2, 3, 4, 5. Estava ainda no possui ou não possui. Então fizeram uma assembleia, na assembleia fizeram uma audiência pública, daí falaram que não sei quantos % de todas as mamografias do estado estavam passíveis de interdição, daí já veio uma associação pedindo indenização, um monte de rolo, sabe? Daí a gente teve que intervir, a gente foi lá na audiência e explicou exatamente o que funcionava isso aí. Essa parte específica não quer dizer que o serviço não esteja, digamos assim, com os controles em dia e tudo mais, simplesmente que há essa falha no estado. Então, causou um alvoroço geral que fez com que a gente botasse essa situação específica não passível de interdição direto, como se fosse um indicador 0. Mas a gente desse, como, digamos assim, uma nota ali, ainda apresenta uma irregularidade, porque está abaixo do nível 3, mas não suficiente para interditar o serviço. Isso fez com que todos os serviços fizessem, as vigilâncias fizessem um mutirão para ir atrás dessas mamografias e descobrir realmente se estava em situação de risco potencial ou não, né? E realmente aplicar o serviço, né? Os controles de risco. Outra coisa que a gente observou, daí para frente do nível 3, né? Por exemplo, uma licença sanitária que está classificada como nível 4, ela está válida e com pedido de renovação, ou seja, e o nível 5 também, está na mesma situação anterior e nos últimos 2 anos ele pediu renovação. Por que isso é importante? É uma forma de a gente valorizar o serviço que está constantemente procurando seguir os critérios da autoridade sanitária, que a autoridade sanitária solicita, né? Isso é muito frequente em estabelecimentos que estão em processo de acreditação. Então a gente percebe, assim, que quando a gente chegava em inspeção, a gente chegava em certos hospitais que estavam nesse esquema, a gente sabia que ia ser uma inspeção super tranquila, bastante 4 e 5 aparecendo nos formulários, porque a gente sabe que é uma instituição que preza por isso, né? Então a gente decidiu botar isso aí para que futuramente também fosse feito esse estudo do benefício potencial, né? Até fiquei curioso, dar uma procurada ver se ela publicou alguma coisa sobre isso. Outro indicador que eu acho que vai exemplificar bastante essa tomada de decisão no formulário, né? Que foi a questão dos equipamentos com registro, tá? É um indicador crítico, certo? A situação 0, ou seja, ele não possui registro. O que quer dizer isso? Quer dizer que a autoridade sanitária que fornece o registro, a Anvisa, do equipamento, ela não, digamos assim, analisou o equipamento para ver se ele está de acordo com o nosso padrão normativo, certo? O que acontece? Isso faz com que essa obtenção do registro ela é morosa. Se vocês produzirem um Phantom, alguma coisa, e pedirem registro na Anvisa, isso vai anos, tá? Então isso faz com que muitos equipamentos extremamente potentes, ótimos, sabe, novíssimos, assim, de ponta, cheguem no Brasil atrasado ou não cheguem. Então, se eu consigo, não sei como também, eu tenho uma clínica e eu compro um equipamento de última geração, eu consigo botar ele dentro do Brasil sem registro, não quer dizer que esse equipamento é um risco potencial para o paciente. Quer dizer que o sistema regulador não teve oportunidade de avaliar isso. Pode ser as duas coisas, e por isso a potencialidade, por isso o risco potencial. Pode ser bom como pode ser ruim. Como eu não sei, eu vou dar 0, até que ele consiga resolver essa situação com a autoridade sanitária.
E isso é bastante comum. Outra classificação para esse registro do equipamento. Quando ele não tem identificação do registro, tá? Ou quando ele foi comercializado fora do vencimento do registro. É muito comum também, a GE, por exemplo, vai lá e bota um tomógrafo aqui no Brasil. Ela consegue registro válido por X anos, sei lá, 5 anos. Quando terminou esse registro, é muito comum eles não renovarem o registro desse equipamento no Brasil. Porque ele já tem novos modelos e é um negócio caro, eles têm que prestar manutenção e digamos assim, dar uma certa atenção para esse equipamento, nesse modelo específico. Então, às vezes, eles não têm interesse e simplesmente não dão continuidade para isso. Não quer dizer que o equipamento, nessa condição, ou seja, está sem o registro válido, ele não está irregular. Ele só vai estar irregular se, quando ele perder o registro, eu negociar esse equipamento, eu passar para frente. Isso a gente fez porque a gente queria evitar que acontecesse ficar pipocando de lado para o outro, entre clínicas, esses equipamentos muito antigos, sabe? E é bastante comum mesmo. É bastante comum esses equipamentos sem registro que ficam sendo negociados, né? E é proibido, né? A menos que seja dentro do mesmo CNPJ. Ou seja, eu tenho uma clínica e eu abri uma filial em outro bairro, por exemplo. E eu quero trocar esse mamógrafo meu que não tem registro, por exemplo, válido, tem registro, teve em algum momento na história, já foi avaliado pela autoridade sanitária, mas agora não tem mais validade. Eu quero passar para outra clínica e eu só posso se estiver dentro do mesmo CNPJ. Então a gente evita que fique circulando no mercado esses equipamentos antigos, né? A situação número 2, por exemplo. Equipamento e componentes com registro, mas de diferentes fabricantes. Isso é uma coisa que a gente vê com seriedade também, porque assim, ó, o fabricante, quando ele bota o equipamento no país, ele está conseguindo registro para aquele equipamento na sua composição original. Eu não posso pegar um mamógrafo depois e ficar picotando ele. Eu boto ele com a carcaça da Siemens, mas eu boto uma ampola da Philips e vou montando um equipamento Frankenstein, digamos assim. Por causa que toda aquela avaliação de risco foi feita na obtenção do registro, foi feito com aquelas peças originais que estão lá. Até convido vocês a pegarem um registro de equipamento na Anvisa e vocês verem lá que está bem descrito certinho. Porque o fabricante não vai se responsabilizar por esses picotes no equipamento, certo? Então, ele faz por sua conta e risco, mas é uma coisa que não pode, né? Número 3, daí seria o equipamento original, comercializado no período de vigência, ok. E o número 4 e 5 são aquelas situações que a gente vê que o equipamento é novo, ele continua com o registro válido, então provavelmente é um equipamento bem recente, que não vai apresentar risco potencial devido a desgastes e tudo mais, né? Então são situações que a gente valoriza essa clínica com esse tipo de equipamento, né? Por último, daí uma outra coisa importante que eu acho para relatar para vocês é quanto ao indicador de controle de risco referente ao controle de qualidade. Ele não é crítico. Pode parecer meio antagônico com o que eu falei anteriormente, na questão de que qualidade de imagem para a gente é primordial, mas é por causa que tem outros indicadores de risco que são críticos, que compõem esses controles de teste, que são os 21 da 453 na época, né? Que vão barrar ele caso tenha alguma não conformidade ou que a qualidade da imagem não esteja boa o suficiente para tu conseguir dar um laudo. Então, por exemplo, teste de controle de qualidade, 0, quer dizer que ele não possui, ele não faz o teste de controle de qualidade. Por que ele, por si só, sendo 0 aqui, e a gente classificando como não crítico, não vai inviabilizar o serviço? Porque mais para frente no formulário a gente tem um indicador crítico, que é aquele controle de qualidade no Phantom ACR, que a gente vê as microcalcificações, os nódulos, as fibras, né? Esse caso aí específico, se tiver em desacordo, ele vai fazer com que o serviço seja interditado. Então, é por isso que o 0 a gente bota aqui, ele não vai interditar, né? Mas, posteriormente, o serviço vai ser interditado, se não tiver a qualidade de imagem do ACR de acordo, né? Quanto ao nível 1, por exemplo, do teste de controle de qualidade, tem não conformidades, só que ele ignora o padrão regulatório. Isso é muito comum, a gente pegou já a equipe de fiscalização, laudos falsos, por exemplo, ou laudos até bem sérios, assim, tinha 2 laudos de vigilância sanitária, nessa situação, que estava indicando não conformidade, um estava escrito com uma tarja preta, assim, ó, não entregar para a vigilância sanitária, e um outro laudo original, mostrando as não conformidades. Então, situações que apareceram que a gente decidiu botar nesse roteiro nosso, né? Quanto ao item 2, e daí, que seria
que ele realiza só alguns testes de controle de qualidade. Isso também, antes de a gente começar a regular quem prestava esse tipo de serviço aqui em Santa Catarina, era muito comum. O pessoal chegava e fazia alguns testes só, entregava para a vigilância sanitária e às vezes passava, certo? Mas tem coisas muito importantes nesse teste aí que não eram vistas, né? E acabavam passando batido, de forma que a gente decidiu botar esse indicador nessa forma aí. Daí, para finalizar então, o nível 3 indica todos aqueles 21 testes da portaria 453 na época, feitos e não apresentando não conformidade, então, ou seja, ele segue o padrão regulatório. E a situação 4 e 5, que segue a mesma condição anterior, só que daí ele compara os níveis que ele está tendo no controle de qualidade, os valores, com o teste de aceitação, ou seja, com o primeiro teste que ele fez quando ele abriu a clínica. Isso mostra com que o serviço tem uma linha de base para nortear se o equipamento dele está saindo está se desconfigurando, né? Está se descalibrando. Isso é uma coisa muito importante, poucos serviços fazem, mas foi uma forma que a gente deu de valorizar esse cuidado do serviço, né? Então, basicamente, são esses 3 indicadores que eu decidi trazer para vocês. Se vocês tiverem dúvida de qualquer outro, se vocês tiverem um roteiro em mãos, quiserem debater alguma coisa, a gente conversa. Eu acho que foi bom, muito bom, né, você ter apresentado o motivo, né, de que não é fácil você fazer o controle de risco do ponto de vista de vigilância sanitária. Você tem que pensar em todas as situações, né, em fechar, de repente, a única mamografia que até está funcionando, digamos assim, dentro de qualidade de imagem, como mais falta o alvará está atrasado, alguma coisa assim, mas a importância também, por outro lado, de ter esse controle para poder valorizar, por exemplo, quem faz um pouco a mais do que o mínimo, né? Coisas desse tipo. Acho que isso foi muito interessante. Deixar para os alunos aí perguntarem. Até porque, professor, esse nível a mais que o senhor comentou ali, pode ser o diferencial para que ele seja agraciado naquela situação de alvará mais prolongado, né? Então, quando os serviços pegaram a primeira vez esse formulário, a gente aplicou neles, a gente explicou essa situação, muitos dos serviços buscaram aquela situação, o 4 e o 5. Começaram a se coçar, digamos assim, para atingir esses níveis ótimos de qualidade, porque eles viram que tinha uma vantagem. Não era só mais alguém que chegava lá e aplicava conforme ou não conforme. Então, eu acredito que tenha melhorado bastante a qualidade do serviço aqui em Santa Catarina. Professor, uma dúvida. Você estava falando sobre as visitas, né? Que nem sempre, todo ano, é possível visitar todos os estabelecimentos. Caso tu consiga só visitar 70%, esses 30% tem prioridade no ano que vem ou segue a mesma ordem? Então, é que funciona assim, ó. As vigilâncias sanitárias municipais, elas são autônomas, tá? Esses calendários de inspeção e tudo mais, são cada município que faz o seu, certo? O que eu tenho observado, que eu observava na época, né? Isso lá em 2010 a 2015. Esses 70% que eram feitos no ano corrente, ok. Os outros 30%, eles tinham que terminar naquele ano. Se não terminavam, os outros 70% do próximo ano nem ia para frente. Então, às vezes, ficava uma bola de neve. Daí, o que eles faziam? Pediam ajuda ao Estado. Daí, o Estado chegava e zerava essa lista. Mas eu não consigo te precisar exatamente se tinha um município que fazia essa preferência pelos outros 30% no outro ano, caso não deu. Porque isso até dá caso de justiça, é uma coisa muito séria, assim, o Estado não conseguir ir lá inspecionar. Então, acredito que se tem algum estabelecimento que está nesses 30%, se fizer uma representação no Ministério Público ou algo do tipo, o município vai dar um jeito de mandar alguém lá e fazer esse alvará, certo? Até porque tem muitos estabelecimentos que só conseguem comprar medicamentos e prestar serviço com convênio se tiver o alvará. Então, a partir do momento que começa a doer no bolso, eles dão um jeito de inspecionar o serviço. Muito obrigado, professor. Mais perguntas? Flávio, eu não sou aluna, mas eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, se me Claro, por favor. Acho que vale a pena a discussão. Primeiramente, parabéns, Marco, eu não conhecia o teu trabalho e foi, assim, uma surpresa muito boa saber que tem, né, esse tipo de avaliação aqui em Santa Catarina.
uma visão assim minha de fora, né, sempre ouvi falar muito bem do controle de qualidade, da questão de vigilância aqui em Santa Catarina. E aí você fazendo, né, explicando o teu trabalho, me fez entender por que é tão bem avaliado, tem essa fama, né, positiva de um estado que, né, comparado com os outros, a gente tem um bom cuidado, aí vocês têm um bom cuidado com os equipamentos, enfim. A minha pergunta é se você, de curiosidade mesmo, tá? Se existe esse tipo de trabalho sendo implantado em outros estados, em outras cidades, além aqui da região sul, se você conhece. Eu sei que foi criado, né, pelo professor Navarro, mas eu não sei se isso já está em implantação em outras localidades, só para a gente ter a noção da abrangência disso. Assim, ó, esse trabalho, na verdade, a gente começou a fazer ele mais afinco, assim, quando teve aquela questão da consulta pública da 453, né? A primeira lá que teve, foi em 2006, não me lembro agora. Que a gente viu que eles iam, a autoridade sanitária, a Anvisa, no caso, né, estava permitindo que fosse esfaqueada a nossa 453, né? Uma série de controles de riscos seriam inexistentes, ia deixar muita coisa na mão do fabricante. O que a gente fez? A gente decidiu lançar a nossa normativa, né, a 002, e daí a gente conseguiu implantar mais enfaticamente isso nos serviços aqui do Estado, porque assim, ó, uma regulação do Estado, ela não pode ser menos restritiva que a federal. Então, se existe essa forma de aplicar os roteiros e tudo mais, do controle de qualidade e da garantia da qualidade, digamos assim, em outro estado, eles têm que ter uma certa regulação estadual também. Na nossa época, que a gente começou a fazer isso, não teve estados que peitaram essa ideia, certo? Infelizmente. Agora, eu não consigo te precisar se tem alguns outros municípios fazendo isso, alguns outros estados fazendo isso agora, né? Mas com essa nossa regulação que a gente fez da Instituição Normativa 002, a própria Anvisa gostou tanto que eles fizeram depois a RDC 30, a 330, se vocês verem, elas são muito similares, certo? O Navarro trabalha muito junto com o pessoal lá da Anvisa, da GGTES e tudo mais. Então, acredito que com essa nova regulação aí vai ser mais fácil outros estados fazerem uma coisa do tipo, certo? Sim, muito obrigada, viu? E sobre a RDC que você comenta, realmente, quando eu fui olhar agora, antes da gente criar o material, né, eu fiquei surpresa, porque eu falei, gente, mas a 002 é de 2015, eu não conhecia, né, era estadual, eu não era daqui. Quando eu vi a RDC, né, de 2019 igual, até nos aspectos, assim, até nos anexos, a parte de tomografia, então, reforçou essa imagem que a gente, né, que eu tenho dessa questão da qualidade em Santa Catarina. E só uma coisa que me veio em mente agora, você falando, foi feito um trabalho, eu não sei se você soube, enfim, não é muito antigo, quer dizer, bem até recente, de um professor da UDESC, chama Vitor Klein. Ele fez um trabalho na área de risco, só que ele não é da parte quantitativa, né, não é da nossa área, assim, foi mais uma questão de quali, ele fez um trabalho e até publicou, participou de um congresso, se eu não me engano, foi na Noruega, no ano passado. E aí, eu conversando, né, sobre o assunto, meses atrás, não era nem sobre a aula, era outra questão, aí ele me enviou o artigo, e no artigo ele menciona exatamente isso que você falou agora, que aqui o estado de Santa Catarina teve essa preocupação e formulou tão bem, né, a 002, que serviu de exemplo para outros estados, até a nível nacional. Ah, que legal. Deixa eu legal essa parte aí. E é isso, obrigada, Marco. Valeu. Pessoal, mais uma questão para o Marco aí sobre essa questão, como definir os níveis e, eventualmente, essa questão, ver como ele fala o que é crítico, não crítico, né? O crítico, mas que dá para dar uma nota 1 ou 2 para salvar ainda, né? Para dar mais um respiro para o pessoal poder se organizar até uma próxima avaliação, fiscalização, enfim, o que for. Pergunta da Yasmin: quando os estabelecimentos são notificados que algo não está certo, eles têm algum período de tempo para realizar essas atividades antes de serem fechados? É uma questão de fiscalização da vigilância, vamos lá. Ótimo. Funciona assim, ó. Quando eu chego no estabelecimento e eu vejo uma não conformidade, toda não conformidade que eu observar, eu sou obrigado a botar no auto de intimação.
que é esse auto-intimação? Eu estou dando 15 dias oficialmente para o serviço se pronunciar quanto aquilo. Eu não tinha levantamento radiométrico. Daí eu dou 15 dias para ele se pronunciar sobre isso. Por quê? Eu não achei. O supervisor de produção radiológica não estava aqui, a gente não achou o documento. Daí ele vai apresentar para mim. Então são 15 dias. Qualquer coisa que eu ver de não conformidade que for crítica, ele, além do auto de intimação para ele se pronunciar quanto a isso, ele ganha na hora um auto de infração, é multa. Ele também tem período de 15 dias para recorrer, mas tendo constatado a infração, é difícil ele conseguir reverter isso. Então ele ganha multa. Se a coisa for muito séria, algum indicador crítico daqueles de controle de qualidade de imagem e tudo mais, que inviabilizaria o setor, a gente já fecha o serviço, a gente interdita. Por que na aplicação desse roteiro não foi feito isso? Porque se vocês verem a dissertação lá, nossa, eu acho que mais de 30% dos serviços de mamografia do Estado seriam efetivamente interditados, certo? Então, deu-se esse prazo antes das próximas fiscalizações oficiais com o roteiro para que eles conseguissem se adequar, né? Mas tem, de padrão, esse prazo de 15 dias. Eu não sei se mudou alguma coisa agora, porque, teoricamente, à medida que o pessoal vai se adaptando e vai conseguindo cumprir mais as normas, a gente pode ser mais restritivo ou menos restritivo quanto aos prazos. Mas, de padrão, que eu lembro na minha época, nos autos que eu autuei lá, eram 15 dias. Nada. Ok, mais perguntas, pessoal? Vamos para a tarefa, então? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Vocês estão... Acho que vocês estão me vendo, né? É a minha tela. Isso? Muito bem. Então, olha só, o que eu tenho aqui, só para vocês entenderem o que a gente vai pedir para vocês. Isso aqui foi feito o ano passado, tá? Foi feito ano passado, então, quanto valia a 453, certo? Então, os alunos do ISO, colegas de vocês do ano passado, certo? Fizeram um roteiro de inspeção aqui para o radiodiagnóstico baseado na portaria 453, certo? Então, aqui tinha o nome do estabelecimento, etc., quem era o responsável legal, CPF, etc., etc., a formação dele. Bom, e aí eles não conseguiram, na época, classificar de 1 a 5, né? Mas eles colocaram, que era um padrão também que a vigilância aqui usava, não sei se o Bertoncini chegou a pegar esse padrão, que era basicamente assim, realizado monitoração individual, sim ou não? Fazia um X. E aí eles, os alunos, os colegas de vocês, classificaram se era crítico ou não crítico. Se sim, indicaram entidade. Programa de treinamento, possui programa, sim ou não? Eles consideraram crítico. Se sim, qual a periodicidade? Vamos ver mais aqui, assentamentos. Existe registro com informações sobre o paciente e detalhes do exame, sim ou não? Também era crítico. Existe registro de fator de peso e técnica utilizada no serviço, ou seja, para cada paciente, não foi considerado crítico, não crítico. Só um pouquinho que eu acho que vocês não estão conseguindo ver essa parte, deixa eu diminuir. Tá, dá para ver ali no cantinho. Bom, então existe o registro não crítico, certo? E assim foi indo, tá? Os resultados dos testes de qualidade no serviço, que deve ser algum erro de palavra aqui, estão documentados? Sim, não é crítico. Existe planta com indicação, localização do equipamento, não crítico, e assim por diante. Sinalização da sala, tá? Tudo que a 453 falava sobre equipamento, descrição do equipamento de fluoroscopia de mamógrafo,
Aqui algumas coisas sobre mamografia especificamente, fluoroscopia, tá? Depois sobre tomografia, câmara escura, procedimentos, depois os controles de qualidade, testes anuais, etc. Então, isso aí está lá no Moodle. Deixa eu ver se eu consigo também mostrar para vocês. Tá? Tá aqui no Moodle. Um pouquinho. Então, tá aqui no Moodle, tá? Na pasta. Então, tá ali, ó, checklist da RDC, que eu já vou mostrar, e checklist do IFES, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Checklist do IFES, testes anuais e bianuais, certo? Então, isso, tá. Estou vendo retorno aqui, ver se vocês estão me enxergando. Muito bem. Então, a ideia é que vocês peguem o trabalho que a professora já fez, começou, né? Tá aqui. Que é a parte da RDC, certo? Que eu já até transformei aqui em 1, 2, 3, 4, 5. Botei crítico e não crítico, tá? E comecei a fazer um rabisco aqui, ó. Então, designar técnico responsável técnico. Ou simplesmente colocar, tem responsável técnico? Certo? Também não precisa fazer uma pergunta, porque senão se a pessoa vai ler, cansa, né? Responsável técnico. Não tem é 0. 1, sei lá, não existe 1, por exemplo. 2, é graduado, mas é de outra área. Sei lá, botou sei lá, um economista, um administrador é o responsável técnico. É esdrúxulo, mas a legislação também fala que tem que ter alguém graduado, enfim, né? E a professora Daiane pode me ajudar aqui. Na hora eu escrevi isso. 3 é graduado. Na verdade, um técnico em radiologia também pode, mas pode ser graduado em radiologia. Formação, né? Oi? Pode colocar como formação, né? Se ele é graduado ou técnico, né? Tanto faz. Graduado ou técnico em radiologia, por exemplo. Né? Ih, saiu letra maiúscula. Pronto. Aí é a mesma coisa que o 3, certo? É a mesma coisa, graduado, porém ele tem com experiência, sei lá, mais de 2 anos. Sei, alguma ideia assim, tá? Desculpa. Quando eu teclo em números, ele... mais de 2 anos, por exemplo. Sei, uma ideia, 3 anos. 5, eu coloquei como uma formação específica, ou seja, tem uma especialização, tem um mestrado, tem algo a mais, naquela ideia até que o próprio Bertoncini falou de valorizar. Então, isso é uma ideia. Tem substituto do responsável? Tem. Não tem. Pode ser a mesma coisa. Não tem, mas é graduado em outra área, é graduado técnico, graduado em radiologia, enfim, o técnico, tem experiência, aqui pode ser talvez substituto, pode ter uma experiência só de 1 ano, enfim. Tá? Foi dado todas as atividades delegadas ao RT, não foi descrito para ele, foi falado de boca, não foi no papel. Foi colocado, mas é genérica, então de repente vale 2. Sim, são específicas. Está escrito exatamente o que o RT tem que fazer e ele entendeu. Foi além do que falava a antiga portaria 453 ou a nova 330, quer dizer, vai além daquilo. Ele tem que prestar contas semanalmente para o chefe de quantos pacientes atendeu, ele tem que fazer uma análise mensal sobre quantos exames foram repetidos, sei lá, tem coisas a mais do que além, seria uma nota 4. Além de tudo, você viu que ele recebeu as informações, tem um texto escrito de quais são as responsabilidades técnicas dele, e ele ainda assinou, está lá registrado, no dia tal eu li isso e assinei, eu sei que eu tenho que cumprir isso, por exemplo, ou está no contrato de trabalho dele, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Alguma coisa nesse sentido. Então, essa é a ideia, tá? Que vocês peguem inicialmente, pode ser essa parte aqui
dessas coisas mais genéricas da RDC 330, desculpa. Inclusive, para separar em duplas ou em grupos, tá? Eu já botei aqui em cima, né, que o capítulo 2 tem 4 sessões, o capítulo 3, ele tem 3 sessões, mas ele é pequeno, então não dá para ser um grupo, uma dupla, 3 pessoas trabalharem aqui. Aqui, sim, pode ser um grupo, uma dupla, na sessão 1, outra na sessão 2, 3 e 4, e ainda teria um grupo, uma dupla, enfim, que poderia trabalhar na sessão 5. Tá? Que seria o quê? Definir, como eu disse, não tem exatamente certo ou errado, a questão 3 só é cumprir a norma, tá? Então, dizer, pegar um outro caso aqui, ó. Profissional legalmente habilitado para todas essas atividades. Não, ninguém é habilitado. Não, ninguém. Ninguém é habilitado, certo? O 3, todos são habilitados. 2, sei lá, 5% é não habilitado, por exemplo. Então, é 2, está cumprindo e tal. O 1, sei lá, 20% é não habilitado. Desculpa, eu bato nos números e atrapalhei. 20% é não habilitado. Ou 50%, tá? Bom, o que seria um 4 e 5? Não sei. Todos são habilitados, têm experiência, todos são habilitados, estão registrados no CONTER, no CRTR, na enfermagem lá, que é o COREM, enfim, os médicos no CRM, enfim, aí vocês podem tentar achar o que seria o 4 ou 5. E por aí vai. Tá? A ideia é a gente tentar, o máximo possível, né, tentar montar esse formulário, que pode ser também baseado no formulário aqui da 453, pode ajudar vocês, né, comparando sempre com a RDC, tem alguns ajustes. Então, o que foi feito? Só que aqui eles foram feitos na época, a gente conseguiu fazer, porque já deu bastante trabalho, como vocês estão vendo, simplesmente botaram sim ou não e definiram o que era crítico e não crítico, que vocês podem concordar ou não, tá? Pode transformar, por exemplo, o programa menciona o uso de vestimenta de proteção, tá? Então, o programa de proteção radiológica, claro, vocês não vão ver o programa, vocês não vão ler um programa. Então, se o programa falar como usar o avental, é 5. Se ele simplesmente disser que tem que ter 3 aventais na sala, ele está cumprindo a norma, por exemplo. Então, ele é 3. Enfim, tá? Então, a ideia é fazer esse formulário baseado na RDC 330, né, que eu já deixei um rascunho aqui, aproveitando que a professora Daiane já tinha feito, tá? E também acho que não está bem completo, né, professora Daiane? Acho que talvez faltam alguns artigos. Não significa que todos os artigos da RDC tenham que estar aqui, né? A gente tirou alguns porque o objetivo era que eles concluíssem a atividade na aula passada, né? Começassem e concluíssem. Então, a gente tirou tudo que estava muito extenso, né? E acabou deixando mais enxuto. A Ana está perguntando se ela pode fazer individual, e o Marco saiu, Flávio. Agora acho que ele realmente já saiu, mas se não, fica aí o nosso obrigado, viu, Marco, pela tua... Exato, fica registrado nosso agradecimento e a disposição em nos ajudar. Sim, até pode, entendeu? Até pode, porque depois, até se der, a gente gostaria de incluir alguma coisa de controle de qualidade, tá? Na quinta-feira, enfim, ou para o pessoal que for fazer individual. Mas não tem problema. Aqui, se você quiser dizer, não, eu pego o capítulo 4, que é pouca coisa, vou ler e vou ver o que realmente é risco potencial. Não é se a gente, a RDC exige, enfim, que o prédio seja pintado de branco. E você vai ver se o prédio é pintado de branco, aí vai dar uma nota de 1 a 5. Não, tem algumas coisas que a RDC fala que não necessariamente significam um risco potencial. Tem uma coisa mais de legislação, burocrática, né? Então, quando ela diz, é proibido usar equipamento de meia onda ou auto-retificado, etc., uma questão elétrica. Muito bem, você não vai botar no formulário de potencial de risco, existe algum equipamento que não cumpre.
Não, você não vai fazer aquela pergunta do artigo, você pode simplesmente dizer, onde dizer assim, o equipamento de radiologia está registrado na Anvisa. Ora, se ele é um equipamento antigo, que ele não tem o mínimo necessário, ele não vai estar registrado. Se ele estava registrado em 1950 e ele é de meia onda, enfim, que não pode ser utilizado, você vai lá e diz que não está registrado. Você vai pontuar como se ele não tivesse registrado, porque é um equipamento antigo. Não precisa fazer uma pergunta, né, um item específico para isso, né? Então, nem tudo que está na 453, vício. Na 330, né, isso representa um risco potencial, um gerenciamento de risco, alguma coisa, até porque o gerenciamento de risco é alguma coisa constante. Então, no momento que você começa o setor, descobre que o equipamento está errado, que é velho, é proibido usar, você descarta ele, compra um outro e pronto. Você não precisa mais gerenciar esse risco acabou o equipamento, certo? Então, são coisas que, no caso, principalmente pensando em vocês como supervisor de proteção radiológica, ou RT, ou enfim, ou trabalhando num hospital, numa clínica, coisas que vocês têm que gerenciar mais no dia a dia, ou mensalmente, ou coisas que depois, para uma licença sanitária, anualmente, você vai ter que apresentar. Não, eu preciso apresentar os relatórios dos treinamentos, preciso mostrar os relatórios de controle de qualidade. Então, isso é uma coisa que você tem que gerenciar. Então, isso você pode medir de 1 a 5, né, registrar e assim por diante. Deixa eu ver o chat aqui. Flávio, é isso que eu ia te falar. O Bruno está perguntando se, no fim das contas, se a gente vai preencher, se eles vão preencher a tabela conforme, né, o que foi definido aí, né, colocando cada nível para os itens, ou se vai ser feita uma tabela do zero. Não, a ideia é a seguinte, a tabela já está mais ou menos pronta, tá? Pronta, assim, o formato da tabela. A ideia é que vocês, de preferência em dupla, mas pode ser individualmente, vocês definam o que é 0, o que é 1, o que é 2 para cada item, tá? Então, por exemplo, como eu disse, responsável técnico, 0 não tem. 1, não sei, existe algum 1? É o médico que é tudo. Médico é responsável até supervisor, é médico, é porteiro, é secretário, é tudo. De repente, não é o ideal, então ele recebe 1, não sei. Isso vocês vão definir. 2 é graduado em outra área, ou não é, ou é só do 3 para cima. Então, assim, de uma certa maneira, é do 0 nesse aspecto. Tá? Os itens, a professora Daiane já fez um bom trabalho para vocês aqui, já listando vários itens que a RDC exige, certo? Tá? Então, que vocês podem simplesmente catalogar esses. A portaria 453 tem a listagem toda, mas não é tudo reproduzível para a RDC 1330, né? Então, algumas coisas... Então, vocês podem... blindagens são contínuas, sem falhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Professora, com licença, rapidinho. Como é que nós vamos fazer a divisão dos grupos? A minha ideia é a seguinte, eu sei que não estão todos aqui, a ideia, depende de cada dupla aí, pegue alguns itens, certo? E a partir disso, vocês chamem outros colegas que perguntaram, vocês dizem, eu estou fazendo tal, pode entrar comigo, a gente faz 3, o outro lá pode entrar comigo, nós fazemos 4. Sim, Karen, aqui é para vocês começarem, na quinta-feira a gente continua, tira dúvidas, vocês trazem o que vocês já fizeram, etc. Então, começa pela RDC, tá, que a professora Daiane já fez aqui, inclui mais alguma coisa, tá? Inclui mais alguma coisa e pode pegar o checklist passado e ver assim, aqui fala sobre estimativa de dose na 453. Existe isso na RDC nova? Existe. Puxa, então eu vou... Existe, é o artigo, vou colocar também na RDC, vou incluir lá, por exemplo, se for o caso, se é da subseção 3, das medidas de controle de proteção radiológica. Então, a professora Daiane aqui, no caso, não colocou, talvez não achou necessário na hora, mas, sei lá, é o artigo 56, não sei, pode ser que não seja aqui.
Ah, então tá. Então vou colocar na aqui. ordem numérica. Então podem incluir, Flávio. Eu acho que Sim. essa é aquela original que a gente fez e não está nem nela, nem na primeira tabela, então eu devo ter esquecido, ou pulei, não sei. Mas podem não é original, é que ela já aquela enxuta, para não assustar. A gente pulou a pergunta da Ana, perdoa, Ana. Não, eu não pulei, é que eu fui falando, eu ia te perguntar exatamente, eu não entendi o que você está procurando sobre os capítulos, Ana. Eu vou abrir, então, para explicar melhor. Claro. Eu achei os 2 checklists que o professor está mostrando na tela. Isso, a descrição do estabelecimento e o outro checklist com os itens da RDC. Esses capítulos, tem o arquivo aqui da RDC no Moodle, porque eu não encontrei. Tá, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui, só um pouquinho. E também tem onde é que estão os dados das empresas. Não, vocês não vão avaliar ninguém, vocês estão criando o formulário. Tá, então, esse checklist com nome de empresa, dados, a gente não vai utilizar. Não, aquela parte de cima ficou lá e... quando a gente passar... Só um pouquinho que eu não estou conseguindo voltar aqui. Voltei demais, tá? Vocês estão vendo aqui a minha tela, né? Estou fazendo bobagem aqui só um pouquinho. Vamos voltar aqui. Proteção, radiolagem. A RDC, ela tá inteira aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Agosto, a gente deu aula, assim, um pouquinho. Isso, aula RDC, aula 27. Aqui, ó. Abaixo da aula 27. Não, só um pouquinho, deu erro, só um pouquinho. Tá, mas eu boto ali, pronto. Eu não vou ficar procurando, eu já coloco ali para vocês toda a RDC, tá? Já estou procurando aqui, já vou arrastar ela e já vou colocar no Moodle. Você quer um formato PDF, né, Flávio? Eu tenho o PDF, mas eu até posso... Bom, pode ser PDF, que PDF abre em qualquer lugar, no celular e tudo, né? Melhor. Aula 27, tá aqui. Deixa eu abrir o Moodle para arrastar ali. Tá, nós vamos ter mais aulas para vocês trabalharem, tá? Não se preocupem. E a parte de controle de qualidade, a ideia é que tem uns colegas de vocês que vão apresentar isso para vocês. Tá? Então, vocês não... Se eles conseguirem apresentar tudo... Editar... Deu, já está ali. RDC 330, mais as instruções normativas, que basicamente é o controle de qualidade. Certo, Ana? Tá ali. Se precisar mais alguma coisa, tu avisa. Isso. Aí o Apolinário falou que ele e a Fran ficaram com a subseção 4, perdão, com a subseção 4, e o Bruno pergunta se a gente pode explicar novamente a parte dos capítulos e seções que estão acima da tabela, sobre essa divisão, Flávio, que você sugeriu. Tá, então, o que eu fiz? Eu anotei aqui até para poder mostrar para vocês e não me perder. Tá aqui. Tá aparecendo, tá. Então, aqui tem, ó. Certo? Eu anotei assim, o capítulo 2 dá para dividir nas 4 sessões, então ter 4 duplas, digamos, a Ana falou que de repente queria trabalhar sozinho, pode escolher. O capítulo 3 dá para fazer, eu vi que tinha 3 sessões, mas dá para fazer uma pessoa só. Vamos botar aqui 4 grupos. Desculpa. 4 grupos, tá? Aqui
Seria um grupo também, eu acho. E aqui um grupo. Um grupo ou individual, enfim. Tá? Certo? Então, algumas coisas aqui a professora Daiane já colocou, talvez outras, mais uma ou duas vocês tenham que colocar, tá? Ah, será que é crítico ou não crítico? Pode olhar, então, aqui a sugestão que os colegas fizeram ano passado, tá? O que é crítico, o que não é não crítico. E, concordo. Eu e meu colega concordamos, vamos deixar crítico. Ou não, pela pontuação que a gente fez, 1, 2, 3, 4, 5, mesmo que seja 2, seja 1, não sei, é não crítico. Então, vocês vão definir, tá? A ideia é que saia um documento para que vocês possam utilizar depois no serviço de vocês. A Camila também já falou que a Juliana Carol pode ficar com a sessão 6. Tem sessão 6? Não tem 6, não. 4. Tá. Subseção ou capítulo? Ana, na verdade, o capítulo, eu não sei, mas para mim o capítulo 3 inteiro é um grupo. Deixa eu botar uma cor só aqui. Aqui acho que dá para fazer uma pessoa só, tá? O capítulo mas se tu não der conta, achar que é muito, tu para em algum lugar, avisa e alguém continua, tá? Aqui o capítulo 4, um outro grupo, deixa eu botar uma outra cor aqui. Não sei se está ficando aí para vocês. Aí aqui seriam, então, cores diferentes, então seriam grupos diferentes. Mais ou menos pela quantidade de assunto ali que eu vi. Claro que vocês sabem, pessoal, normalmente isso daqui seria feito, vocês lá no laboratório, com os computadores, sentando lado a lado dos colegas, e a gente ali circulando, a professora Daiane dando a volta, dizendo, professora aqui, ali, né? Mas, infelizmente, a gente está tentando fazer assim para botar um pouco de prática, fazer um trabalho diferente e manter o que a gente pensou, que a gente acha necessário, né? Que é essa questão da RDC, que agora exige o gerenciamento de risco. Então, como fazer o gerenciamento de risco? Como treinar vocês? Como ensinar vocês, né? A fazer o gerenciamento de risco. Então, a gente pensou em manter essa atividade, né? Vamos fazer em 2, 3 dias aí para dar tempo. Isso, Ana Paula. Assim, nós vamos continuar na quinta-feira, tá? Então, vocês tragam algumas dúvidas, tragam algumas questões. Se quiserem dividir com os colegas, podem mostrar, ou peço para mim mostrar, e dizer, olha, aqui o que vocês acham? Fiquei em dúvida, se eu vou avaliar como 2 ou como 3, ou isso aqui é parecido com um item lá em cima, o que alguém colocou, tal, que não foi o que fiz, o que alguém colocou, e vamos discutir em grupo. A ideia é justamente essa, fazer um trabalho em grupo, né? Cada um faz um pedacinho para facilitar, mas a gente vai ter um documento único, né? Que vai ficar. Assim como ficou para o pessoal do ano passado, ficou esse documento aqui. Tá? Então, ficou esse documento, que infelizmente ele não tá, né? Não vou dizer que está totalmente inválido, mas a partir do que entrou a RDC 330, ele perde algumas funcionalidades. Licença. Podem falar. Alguém abriu o microfone? Alô? Pode falar, a gente está te ouvindo. Eu acho que eu não entendi ainda como funciona essa questão de capítulo e seção, porque na tabela tá diferente, tá? Com subseção, e eu não sei quais são os capítulos. Tá. Eu não sei se eu entendi direito qual parte é qual ali. Tá, vou te mostrar aqui, tu vai entender agora. Eu tô até com a tabelinha aberta também, mas... Tá. Só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Qual que é o capítulo 1 e quais são as sessões? Tá aqui, ó. Não, aqui começa o capítulo 1, tá? É que na verdade eu leio. Aqui é o capítulo 1, aí o capítulo 1, sessão 1. É que se você olhar na... Tá. Qual é
Aí vem a subseção 2, a 3, a 4, tal. Aí depois... aqui já é o capítulo, aqui também é o capítulo 1. Se você pegar RDC, você vê. Ô, Flávio, deixa eu fazer uma observação aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Então, se vocês pegarem a RDC, vocês vão ver que o que a gente fez foi direto no capítulo 2, porque o capítulo 1, ele trata das disposições iniciais, então, é aquela parte mais introdutória da norma. Capítulo 2, isso, obrigado. Capítulo 2, 1 é bobagem, vamos falar só... Isso. Aí o capítulo 2, que é os requisitos gerais, que é o maior capítulo da RDC. Então, vocês vão ver que a maior parte começa no artigo 4, e vai, sei lá, até artigo, não consigo achar aqui ainda o final, mas enfim, vai longe. Se eu não me engano, vai até o artigo, é isso mesmo, vai até o artigo 69. Então, só o capítulo 2 da RDC é do artigo 4 até o artigo 69. Então, é bem longo. Aí, lá no artigo 70, começa o capítulo 3 da RDC. Então, basicamente, a gente está falando do capítulo 2 e do capítulo 3, só que o capítulo 2 é o maior. Não sei se ajudou aí, vocês se localizarem. Tá, começa no 70, né? Só que daí o 70 já não tem mais aqui nessa tabelinha. Daí a gente monta... Aí tu vai ter que criar. Aí tu vai ter que criar. Okay. Tá, ok. Tá? Aí vai ter que criar. Professor. Então, no caso, é para mim ficar não com o capítulo 3 completo, e sim a seção 3. Calma. Que é o controle de qualidade. Não, capítulo 3... Deixa eu abrir a RDC aqui. É porque eu peguei a RDC, eu não peguei a tabela da professora. A tabela da professora é só um modelo, né? O capítulo 3, Flávio, enquanto isso, ó, ele começa no artigo, capítulo 3, começa no artigo 70 e ele vai até o artigo 77. Então, ele é curto, Ana. Eu acredito que dá para você fazer, apesar que você vai fazer individualmente, né? Não sei se talvez uma dupla aí seria até melhor. Mas eu tinha escolhido de qualidade mesmo. É a seção 3 que eu tinha escolhido. Do capítulo 2. Tá, só um pouquinho. Você falou capítulo 3. Qual capítulo você tinha escolhido? Não, é a seção 3, então, não é o capítulo 3. É a seção 3 do capítulo 2. Do capítulo 2. Perfeito. Tá, ok, fechou. Capítulo 2, perfeito. Capítulo 2, seção 3, perfeito. Aí sim. É o programa de qualidade. Confere? Tá, eu tô subindo aqui. Capítulo 2. Seção 3, das medidas de controle, subseção 3, das medidas de controle em proteção radiológica. Não, do programa de garantia de qualidade, seção 3 do programa, artigo 24, tá certo, é isso aí. Aí, no caso, as 3 subseções ficam comigo. Isso. Tá certo. Confirmado, então. Obrigada. Tá, desculpa, pessoal, aí é a bagunça, tá. É isso, aí começa o artigo 24. Então, vamos de novo aqui no chat, que o pessoal se dividiu. Tá, capítulo 2, seção 2, com as suas subseções. Capítulo 2, seção 3, a Camila, a Ana pegou, tá? Tá, eu vou trocar aqui a tela, só um pouquinho, fazer um truque barato aqui, vou trocar a tela. Deixa eu pegar essa aqui. Parará. Espero que mostre. Professores, com licença. Sim, fala. Uma dúvida sobre o trabalho anterior àquele que vocês passaram para nós. Quando eu me esqueci agora, é presente, ausente e parcialmente. Quando for parcialmente, eu tenho que descrever o que está faltando ou eu não preciso? Seria bom se tu conseguisse colocar alguma coisa, tá? Mas eu posso colocar abaixo ou tem que colocar dentro do quadrinho? Porque pode ser que fique um pouco grande. Não, claro, pode aumentar ali, não tem problema. Então tá bom. Obrigado. Só um pouquinho que eu vou tentar mostrar aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá.
Então, aqui eu estou mostrando a portaria que está lá para vocês, tá? Então, vamos de novo aqui. Vamos começar desde o início. Então, tá. O capítulo 1 não interessa, porque é um glossário. Capítulo 2, seção 1. Alguém pegou? Daiana, tu controla aí para mim, faz favor? Se ninguém se acusou, vamos para o próximo. Se possível, o capítulo 2, sessão 1, eu vou fazer com a Ana. Tá na piscina. Tá, então vamos lá. Essa parte aí que você selecionou, Flávio, ficou a Ana Cristina e o Bruno. Tá, depois pode chamar mais alguém, não tem problema. Então tá, então aí tu pega a seção 1 da estrutura organizacional, tem subseção 1, subseção 2, subseção 3, tá? 4, pronto, certo? Tá, daí a gente vai já pegar o que tá pronto lá e adicionar mais ainda, né? E adicionar mais alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, só um pouquinho, Bruno, caso o serviço opte por descartar o equipamento que produza radiação, o equipamento deve ser completo. Isso aqui é um controle de risco da vigilância sanitária, etc, etc. Isso aí é um risco que não é do uso do equipamento, entendeu? Tem um risco, mas é um risco da vigilância. Então, para você que está no seu serviço lá, você não vai fiscalizar isso para ver, foi descartado, não foi descartado. Aqui, nesse caso, não interessa para nós, entendeu? Então, nem tudo vai, talvez isso aqui não precise entrar. Essa seção 4, não vejo assim, teria que ler com cuidado, você precisa ter alguma coisa para ser pontuada de 1 a 5, entendeu? Que é um caso muito específico. E por isso, lá na tabela, Bruno, vocês vão ver que tem itens que não aparecem, porque no nosso olhar já não seriam necessários. Mas se vocês fizerem esse segundo olhar e achar, olha, realmente a gente acha que deve incluir, fique à vontade. Tá? Porque o risco é uma coisa constante, né? Então, assim, descartar é uma coisa que acontece uma vez só na vida. Então, não é constante, todo dia você vai ver se as coisas são cumpridas, toda semana, enfim. Tá. Diga, Daiana. Eu estou anotando aqui numa página do Word para ficar organizado. Então, capítulo 2, da sessão qual a qual, com a Ana e o Bruno, só para eu anotar. Seção 1, do artigo 4º ao artigo 20. Seção, meu Deus, peraí. Seção 1, artigo 4 ao 20, tá. Isso. Ana, Cristina e Bruno. Tá. A seção 2, das atribuições e responsabilidades. Certo. Começa no artigo 21 e vai até o 23. É curto, mas tudo bem, não tem problema. Aí temos que ver um voluntário. Luana e Eduardo, é isso? Isso, ok. Luana, só tem uma Luana não, né? E Eduardo. Luana e Eduardo, tá. Seção 3 ficou, então, a Ana Vieira, que é o Programa de Garantia de Qualidade, do artigo 24, aqui, que está aparecendo para vocês, do artigo 24, seção 3, até subseção 1, subseção 2, subseção 3, até o 41. É 41. Ficou quem? Desculpa. Ana Vieira. Ana Vieira, tá certo. Ana Paula Vieira. Ana Vieira. Tá. O capítulo 2, seção... Alguém abriu o microfone aí. Alguém quer falar, pessoal? A gente está vendo... Só um pouquinho, né? Apolinária, acho que é teu microfone. Perdão, professor, eu liguei sem querer. Ah, não, sem problema. De preferência, Maria Eduarda, porque nós temos reunião agora às 5h30, temos que terminar. Mas se não, tu conversa com os colegas e entra em algum outro grupo. Seção 4, acho que tinha ficado Apolinário, não era? Eu tinha colocado no chat. 2, 4. Sim, eu e a Fran. Tá, perfeito. Então, começa no artigo 42, subseção 2, subseção 3, subseção 4, e acaba no 69.
Então, por exemplo, aqui, ó, Apolinário, só para ver, o artigo 69 caso aconteça uma superdose, o responsável deve providenciar a investigação, etc, 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 etc. Então, isso é uma coisa que tu não controla todo dia, tá? Então, também, no primeiro momento, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? O artigo 68 também, a princípio, não. Tá? Depois, até numa discussão, a gente pode ver se inclui ou não, mas... Então, tem algumas coisas que são fatos únicos que, no primeiro momento, não precisa. Certo, capítulo 3, tem alguém? Porque aí o capítulo 3 tem essa seção 1. Ah, tem a seção 1 aqui, aí a seção 2, a seção 3 e acabou. É do artigo 70 ao 77. 77. Pode ser eu, então, a Camila Faria, se não tiver mais ninguém. Perfeito. Faria. E depois quem entrar, talvez faça com você, Camila. Ou, enfim, procurem, né, os demais para se reorganizarem. E aí, por fim, o capítulo 4, que também ele fala mais de proibições e coisa que também... também não sei nem se você vai dar para tirar alguma coisa aqui. Acho que Juliana. Tá? Carol. Mas pode inverter a pergunta, né? Tipo assim, fica proibida a exposição dos raios-x. Poderia ser assim, o plano de proteção radiológica proíbe é expresso em proibir a dose deliberada, ou a dose em estagiários, ou a dose de treinamento, exame de treinamento, por exemplo, poderia fazer isso. Então, o plano de proteção é explícito nisso, se é nota 3, se não é 0, e se pede para que isso está incluído na responsabilidade técnica para o supervisor, né? O supervisor deve proibir que seja feito, deve treinar os tecnólogos para não fazer não sei o quê. Então, de novo, vocês não estão vendo o documento da pessoa, vocês estão propondo um checklist para ver se o documento da pessoa lá da clínica está conforme a RDC 330. Então, a pergunta de vocês vai ser proibição de exposição de aleatória, enfim, ali, exposição deliberada. 0, não é proibido. 3, é proibido, está descrito no plano de proteção. 4, é igual ao 3, está descrito e consta do treinamento anual, como teoria. 5, consta do treinamento e todo mundo assina do lado que ficou ciente de que não pode fazer deliberadamente. Por exemplo, sei lá, estou imaginando alguma coisa assim. Então, vocês podem adaptar nesse sentido. Tá? Alguma coisa, talvez alguns nem caiba, né? Porque, enfim, não é exatamente serviço, enfim, é da política pública de saúde, etc. Tá? Por exemplo, proibido equipamento de abreugrafia. Ó, eu vou colocar aqui tudo que eu anotei. Tá meio caótico, gente, mas ficou meio na correria. Ainda tá sendo... o chat. Ah, tá, professora Daiane. Que organizada, já colocou aqui. Só para a gente conduzir. Flávia, a gente tem a reunião do mestrado por agora. Temos agora e depois temos que voltar com vocês se quem quiser precisar de ajuda da extensão à noite, né? Que a apresentação é semana que vem, tá? Gente, possível, todos apresentando. Deixa eu fazer uma correção de português. Eu coloquei sessão com 2 S, gente, não cometa o mesmo erro que eu, é sessão com cedilha, tá? Agora que eu vi. Mas, enfim, acho que deu para se organizarem aí, né? Deu. Muito bem. Tá? Daí conversem com os colegas, pode se juntar, quem disser assim, não, quero fazer um novo, um sozinho e tal, também não tem problema. Certo? Tá? E na quinta vocês voltem, tragam o que conseguirem fazer, certo? E até eu estou pensando como é que a gente vai fazer, de repente, um documento único, um formulário único, né, para vocês incluírem essas partes, tá?
estou pensando talvez fazer um documento compartilhado e vocês vão completando com isso, o que significa 0, 1, 2, 3, e assim por diante. Ok? Mais alguma dúvida? Senão a gente vai extrapolar, vai tocar a sineta. Lembre-se da sineta lá, da cigarra. Parece uma cigarra tocando lá no IFSC. Ou eu coloco todo mundo, Bruno, porque depende de qualquer momento vocês podem entrar. Eu vou ver aqui como é. Eu já tinha pensado ontem, mas acabei não fazendo. Mas eu vou disponibilizar o documento. Esse aqui que é o que vocês usaram semana passada, basicamente, né? Só que o meu já alterei aqui, já botei 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E a gente disponibiliza, manda o link, bota o link no Moodle e qualquer um pode acessar e com o Gmail lá, né? Com uma conta do Gmail, acessar e alterar, incluir, excluir, enfim. É um dinâmico, né? Um documento dinâmico. Tá? Dúvidas, pessoal? Coloca essa documentação de cada vez. Então tá, agradeço aí a presença de todos, né? Às vezes um pouquinho confuso a gente fazer uma aula prática, assim, onde precisa de grupos e tal, fazer à distância, né? Mas estamos aprendendo, né? Para o próximo semestre, lá em novembro, quando a gente voltar. É aula ao vivo, né, gente? Faz parte. A gente vai tentar melhorar mais um pouco, né? Porque igual vai ser, acho que não presencial ainda novembro, dezembro, né? Se Deus quiser, o ano que vem, depois do carnaval, a gente volta com as fantasias e daí a gente consegue fazer esse tipo de trabalho na sala de informática lá, tá? Mas por enquanto a gente vai se virando nos 30. Tá bom, pessoal? Obrigado aí. Tomar uma aguinha, depois, quem precisar, à noite, a gente está aí de volta para tirar as dúvidas, certo? Do trabalho de extensão. Certo, pessoal. Boa tarde e até mais. Boa tarde, vou interromper a gravação.